O conhecimento dos falecidos acerca do que ocorre neste plano é um tema abordado na Bíblia. No livro de Eclesiastes é mencionado que, no momento da morte, ocorre uma separação entre o corpo e a alma. Um versículo notório destaca que, enquanto os vivos estão cientes de sua mortalidade, os mortos não possuem qualquer consciência. Além disso, é afirmado que todos os afetos, tanto amores quanto ódios e invejas, deixam de ter relevância após a partida. Contudo, é crucial notar que este não é o único verso bíblico que trata do tema dos mortos. Outras passagens apresentam perspectivas distintas. Diante dessa diversidade, compreender corretamente o que a Bíblia afirma sobre o conhecimento dos falecidos torna-se ainda mais relevante. Por exemplo, uma fonte sugere a ideia de que os mortos não têm consciência alguma. O profeta Isaías, no capítulo 38, compartilha uma reflexão pessoal sobre sua condição futura, expressando a perspectiva de não mais contemplar o Senhor na terra dos vivos, deixando de estar presente entre a humanidade e aqueles que habitam este mundo. Não é difícil perceber uma desconexão completa quando uma pessoa falece, pois ela deixa de ter qualquer vínculo com este mundo. Algumas fontes transmitem essa sensação. Por outro lado, ao examinarmos o livro de Jó, encontramos um relato que sugere uma ligação mais complexa. Nesse livro é descrito que a alma não apenas testemunha, mas também sente o sofrimento do corpo. Surge a indagação: como a alma, de alguma forma, observa o que acontece com seu corpo lá embaixo e se aflige com sua perda? Outro caso bíblico intrigante envolve o rei Saul, que se viu em meio a uma guerra perigosa contra os filisteus após a morte do profeta Samuel. Desesperado e sem orientação, Saul buscou uma mulher conhecida como a bruxa de Endor. Esta mulher, chamada na Bíblia de Bala, foi capaz de evocar a alma do falecido profeta Samuel. Importante ressaltar que, de acordo com a tradição judaica, a mulher não convocou nenhum demônio, mas a própria alma do profeta Samuel. Saul, disfarçado para não ser reconhecido, ao se confrontar com a alma de Samuel, admitiu sua verdadeira identidade devido ao desespero e à falta de direção. Ele revelou que buscava respostas por não saber o que fazer diante das circunstâncias, apesar de ser ciente da proibição em buscar tais soluções. E foi nesse momento que Samuel, após sua passagem deste mundo, revelou a Saul um prognóstico sombrio. Ele e seus filhos pereceriam na iminente guerra, e em breve Saul estaria junto a Samuel. Além disso, profetizou que o povo de Israel enfrentaria uma derrota perante os filisteus. Essa clara comunicação do profeta Samuel, mesmo após sua vida terrena, contradiz a ideia de que os mortos estão alheios ao que acontece. Ao analisarmos passagens da mesma Bíblia Sagrada, encontramos perspectivas conflitantes sobre o conhecimento dos mortos. Por um lado, algumas afirmam que os mortos não têm conhecimento, enquanto, por outro lado, casos como o de Samuel indicam que eles possuem consciência do que ocorre. Para trazer mais clareza a essa questão complexa, recorro a uma história do Talmud. Esta narrativa conta sobre uma pessoa justa que, durante anos de fome e seca, generosamente doou dinheiro a um pobre faminto que bateu à sua porta. No entanto, de forma inesperada, sua esposa, movida pela raiva, o expulsou de casa exatamente no dia do Ano Novo judaico. Agora sem lar, ele encontrou refúgio no cemitério. O Talmud relata que, enquanto estava lá, ele ouviu as vozes de dois espíritos, uma terminologia que representa a parte intermediária da alma, conhecida como espíritos, no segundo nível em hebraico. Essa história ilustra aspectos intrigantes sobre a comunicação além da vida terrena. Este relato narra a história de duas meninas enterradas. Uma delas se aproxima da outra e informa que, naquele dia, é o Ano Novo e que decretos divinos foram proclamados.
ela convida a outra a acompanhá-la para ver quais decretos serão cumpridos no mundo. No entanto, a segunda menina responde que não pode ir, pois está enterrada de forma desajeitada com palha e não pode se libertar. Uma situação peculiar, não é mesmo? A primeira menina parte sozinha e testemunha os eventos que ocorrerão ao longo do ano. Ao retornar, alguém pergunta o que ela viu, e ela relata que as pessoas, ao quererem plantar rapidamente, perderão suas colheitas se plantarem diretamente na primeira chuva, pois uma praga devastadora se seguirá. Curiosamente, um homem justo, ciente dessa previsão, opta por plantar na segunda chuva. Quando a tempestade de granizo chega, ele ainda não havia plantado, e todos os outros perdem suas plantações. No ano seguinte, ele dorme na mesma noite do Réveillon, onde Deus revela os decretos no mesmo local. Novamente, na primeira ocasião, a plantação desse homem prospera, enquanto as de outros falham. A esposa, desconfiada, indaga como ele consegue fazer a plantação prosperar, enquanto todos os outros enfrentam fracassos. Ele compartilha com ela a história desde o primeiro ano, revelando os eventos ocorridos. O Talmud relata que, em um dia, a esposa desse homem estava discutindo acaloradamente com a mãe da pessoa enterrada na palha. A esposa, ao saber do enterro peculiar, confronta a mãe, deixando-a surpresa. No ano seguinte, o homem justo vai dormir no cemitério pela terceira vez, na noite do Ano Novo Judaico. Ao ouvir os dois espíritos, um deles sugere ver quais são os decretos, mas o outro adverte que os vivos estão cientes do que está acontecendo e ouvem a conversa. Esta história revela que essas duas almas tinham conhecimento do que aconteceria no mundo, incluindo eventos econômicos. No entanto, surge uma reflexão sobre a natureza dessas almas, pois é incomum que espíritos estejam no cemitério, lugar associado aos mundos superiores e à purificação no inferno. A explicação se desenha quando se considera que essas almas eram extremamente materialistas em vida, preocupadas com aspectos como roupas e finanças. Após a morte, essas preocupações persistem, evidenciando valores distorcidos que permearam suas almas. Assim, mesmo após a passagem, permanecem em níveis inferiores, longe de Deus, ocupadas com assuntos mundanos, em vez de desfrutar dos prazeres espirituais mais elevados. Isso oferece uma compreensão mais profunda dos versículos bíblicos discutidos anteriormente, indicando que algumas almas, mesmo elevadas, podem ter conhecimento do que ocorre no mundo, enquanto outras, mais baixas, estão presas a preocupações terrenas. Se uma alma está fortemente vinculada ao que aconteceu com seu corpo, ela sentirá intensamente a dor da perda física. Ao contrário, uma pessoa mais espiritual tenderá a sentir menos essa dor. Um exemplo notável é o caso do profeta Samuel. Como profeta e pessoa justa, sua espiritualidade é incomensurável, e a questão que surge é: como ele sabia o que estava acontecendo? A resposta reside na compreensão crucial de que mesmo uma alma elevada, como a do profeta Samuel, sendo um dos juízes e líderes do povo de Israel, preocupava-se não apenas com os aspectos espirituais, mas também com as guerras e o aspecto econômico do povo. Quando questionado sobre o que aconteceria, ele tinha conhecimento, não sobre eventos triviais ou ganhos materiais, mas sobre o nível espiritual do povo de Israel. Era uma informação espiritual, não uma competição mundana, indicando se estavam preparados espiritualmente para enfrentar uma guerra. Essa dualidade de entendimento é corroborada por passagens bíblicas. Em Eclesiastes, aprendemos que há almas que esquecem os amores e ódios triviais após a morte, a menos que fossem extremamente materialistas. Isaías também indica que o caminho designado por Deus para as almas é desvincular-se do mundo material e buscar uma proximidade muito maior com Ele.
Entretanto, quando encontramos versículos que sugerem que algumas almas sentem a dor do corpo mesmo após a morte, é revelado que são almas que, durante a vida, foram tão materialistas que ainda se preocupam com as questões mundanas, sendo esta uma consequência de suas ações e valores errados. Essa compreensão lança luz sobre a complexidade das narrativas bíblicas, destacando a importância de considerar o nível espiritual e os valores das almas para uma compreensão mais profunda. Existem histórias que sugerem que os mortos têm conhecimento dos eventos terrenos, mas também há situações em que não sabem. A compreensão parece depender do assunto em discussão e do nível da alma em questão. Se você apreciou o conteúdo, inscreva-se para não perder novos vídeos, dê um like para apoiar e compartilhe sua opinião nos comentários. Explore agora outros vídeos que o auxiliarão a aprimorar sua compreensão das Escrituras. Clique nesses vídeos e aprofunde seus conhecimentos. Até a próxima!